Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Osnan. Quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 em diante, que diz assim: Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Quero compartilhar uma palavra com você sobre viver o chamado de Deus. O Senhor, ele chama Ananias numa visão, chamando ele para cumprir uma missão, para cumprir o ID. O Senhor apareceu para ele e deu uma luz tão forte que Saulo acabou ficando cego, não enxergando mais. Então ele foi conduzido até Damasco. E lá o Senhor aparece numa visão a Ananias e pede para ele cumprir uma missão, um chamado. Então ele questionou o Senhor e falou: Senhor, mas como eu vou ir até um homem que ele está vindo para cá perseguindo os cristãos? E o Senhor falou: vá que eu tenho algo na vida de Saulo, vá que eu escolhi Saulo. E eu quero passar para vocês algumas pessoas da Bíblia que foram chamadas. Os 12 apóstolos foram chamados nominalmente para uma missão especial e específicas para serem colunas da igreja. Saulo e Barnabé foi chamado para uma obra específica de Deus. Noé foi chamado de forma especial para construir a arca. Abraão foi chamado por Deus de forma especial para abençoar todas as famílias através da sua casa. Jacó foi chamado de forma específica para dar origem às 12 tribos que formariam a nação de Israel. José foi chamado para governar o Egito e administrar uma crise mundial. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Josué foi chamado para introduzir o povo de Israel na terra prometida. Davi foi chamado para ser o maior rei da história de Israel. Eliseu foi chamado para ser o sucessor de Elias. Jeremias foi chamado para ser o profeta das nações. Ezequiel foi chamado para ser o sentinela de Deus. Jona foi chamado para pregar aos ninivitas. E Paulo foi chamado para tornar o mistério de Deus conhecido entre os gentios. Todos nós temos um chamado, um propósito de Deus nas nossas vidas. Basta nós escolhermos ou não fazer. Deus, ele tem um plano para cada um de nós, para nós vivermos o chamado. Ele não disse que seria fácil, ele não disse que nós iríamos ter moleza. Ele disse para que nós viemos cumprir o chamado, o ID dele. Todas as pessoas que eu falei, não foi fácil eles chegaram aonde Deus queria que eles chegassem. Eles tiveram lágrimas, eles buscaram a Deus incansavelmente. E nós, na nossa geração, nós precisamos buscar a Deus, viver aquilo que Deus tem para nós. Assim como Ananias, ele questionou o Senhor porque Saulo era um homem perverso, Saulo era um homem que vinha para perseguir os cristãos. Então ele questionou o Senhor, mas não evitou de fazer o que Deus pediu. Ele questionou, mas ele cumpriu o que Deus pediu. Então eu quero dizer para você, viva o seu chamado, viva de forma intensa, constante, busque a Deus, pede direção a Ele e obedeça a cada processo que Deus tem na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus tem planos grandes na sua vida, Deus quer que você viva o sobrenatural. Então que essa palavra venha de encontro a você e que você venha viver o seu chamado.